E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos corrigir as semanas 1 e 2 do PET 6 de Física do segundo ano do ensino médio. Então, vamos lá. Questão 1. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e, em seguida, convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser converter 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Então, olha aí. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Quando ele me deu o valor na escala Celsius, aí eu vou substituir da Celsius por 25. Então, como é que fica? 25 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 25 dividido por 5 dá 5. Repito o lado direito, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Multiplico o cruzado. Então, vai ficar a temperatura em Fahrenheit menos 32 vezes 1, que é igual a 5 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Então, temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 45. Temperatura em Fahrenheit vai ser 45 mais 32, que dá 77 graus Fahrenheit. Então, 25 graus Celsius na escala Fahrenheit correspondem a 77 graus Fahrenheit. Agora, nós vamos converter 25 graus Celsius para a escala Kelvin. Então, o que nós vamos ter? Olha aí. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Como os dois denominadores são iguais, eu posso cancelar. Então, fica temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Muito bem, temperatura em Celsius, 25. 25 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. 273 se é negativo, passa positivo. Então, temperatura em Kelvin, 25 mais 273, que vai dar 298 Kelvin. Beleza? Então, portanto, 25 graus Celsius corresponde a 77 graus Fahrenheit, que corresponde a 298 kelvins, o que dá aí a alternativa C, C de Cristo. Beleza? Muito bem, questão 2. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário. Letra A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. B, para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. C, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. D, devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio do corpo humano. Ou letra E, porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Muito bem, então, na primeira aula que a gente viu sobre o conceito de calor, por que tem que esperar um tempo depois se coloca o termômetro numa pessoa? Por que esse intervalo de tempo é necessário? Então, se o termômetro vai medir a temperatura do corpo da pessoa, então é necessário o quê? Que ele esteja em equilíbrio térmico com o corpo da pessoa. Então, esse intervalo de tempo, né, entre a enfermeira colocar o termômetro e depois fazer a leitura, é para quê? É para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Quando ele estiver em equilíbrio térmico com o corpo do paciente, eles vão ter a mesma temperatura. Então, a temperatura indicada pelo termômetro vai ser a temperatura do paciente. Então, a resposta à questão 2 é a alternativa A, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Muito bem. Questão 3. Comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que, enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius, na segunda escala a água passa para o estado gasoso em 212 graus Fahrenheit. Já a fusão da água ocorre em 0 graus Celsius e a respectiva temperatura na outra escala é 32 graus Fahrenheit. Observa aí o gráfico, né? A gente já fez aí até a escala de transformação. Observe o gráfico assinala a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número das duas escalas. Então, quer dizer, existe algum valor aí que essas duas temperaturas são iguais. Que valor seria esse? Muito bem. Então, solução. Analisando o gráfico, nós temos o quê? Que existe um valor que ele é igual tanto na Celsius como na Fahrenheit. Então, como eu estou fazendo uma conversão de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar aí essa conversão de escala, da Celsius para Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza? Muito bem. Se o valor nas duas escalas é o mesmo, então eu posso substituir os dois valores por x. Foi o que eu fiz. Então, como é que ficou? X sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9.
multiplica cruzado, 9x é igual a 5 que multiplica x menos 32. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 32, menos 160. O 5x está positivo é negativo. 9x menos 5x é igual a menos 160. 9x menos 5x, 4x. 4x é igual a menos 160. 4 multiplicando, passa dividindo. Menos 160 dividido por 4, menos 40. Então, a temperatura, que o valor é igual nas duas escalas, é de menos 40 graus Celsius e menos 40 graus Fahrenheit, o que corresponde aí à alternativa D. Muito bem, questão 4. Um termômetro culinário na cozinha de uma residência na Inglaterra marca a temperatura de 158 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a, novamente, vou pegar a escala, a conversão das escalas da Celsius para Fahrenheit. Temperatura em Celsius pelo 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Qual que eu vou substituir? A Fahrenheit, que foi o valor que ele me deu, que vale 158. Então, no lugar da temperatura em Fahrenheit, eu escrevi 158. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 158 menos 32 sobre 9. 158 menos 32, 126. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 126 sobre 9. 126 dividido por 9, 14. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 14. O 5 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, temperatura em Celsius vai ser 5 vezes 14. 5 vezes 14, 70 graus Celsius, certo? Então, 158 graus Fahrenheit correspondem a 70 graus Celsius, que dá aí a alternativa C. Muito bem. Última questão. Considerado o que foi visto nas orientações pedagógicas, assinale a frase mais correta conceitualmente. Então, a gente vai ver algumas frases e dentro que a gente já aprendeu sobre o conceito de calor, qual delas é a mais correta de acordo com os conceitos de calor. Letra A. Estou com calor. Essa frase é falsa. Por quê? Ninguém está com calor. Calor, como a gente sabe, é a energia que flui de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura. Calor, então o que acontece? A medida do calor, a gente tem a medida de temperatura. Então a gente tem energia térmica. Agora, a gente ter calor é outra coisa. Então isso daí é falso. Na letra B, vou medir a febre dele. O que é febre? A febre é quando a temperatura do corpo está acima da temperatura normal, que é de 36,7 graus Celsius. Então, se a temperatura do corpo está acima desse valor, a pessoa está com febre. Mas você não mede a febre, você mede a temperatura. Se a temperatura estiver acima desse valor, a pessoa está com febre. Então, essa afirmativa também é falsa. Afirmativa C. O dia está quente, estou recebendo muito calor. Então, presta atenção, se a temperatura ambiente estiver maior que a temperatura do seu corpo, o que o ambiente vai fazer para que todo mundo atinja o equilíbrio térmico? Ele vai fornecer calor para o seu corpo para tentar levantar a temperatura dele, aumentar a temperatura do corpo, para que fique igual à temperatura ambiente. Então, o que vai acontecer? Você vai receber calor. Então, essa afirmativa é verdadeira. Então, se diz a quem você está recebendo calor. Então, a sensação de calor que a gente tem é justamente essa. A gente está recebendo calor. Teoricamente, a gente deveria usar uma roupa, né, um agasalho, para evitar essa troca de calor entre o ambiente e a gente. Só que não vai funcionar muito. A letra D. O dia está frio. Estou recebendo muito frio. É o caso contrário da letra C. Então, se o dia está frio, a temperatura do seu corpo está menor que a temperatura ambiente. Perdão, a temperatura do seu corpo está maior que a temperatura ambiente. Então, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai ceder calor para o ambiente. Então, quando você perde calor para o ambiente, você tem a sensação de frio. Então, você não está recebendo frio. A sensação de frio é que você está perdendo calor. Então, essa afirmativa é falsa. Então, a gente sente calor quando recebe calor e sente frio quando a gente perde calor, quando a gente cede calor para o ambiente. Então, a D é falsa. E a letra E, o álcool está frio. Por isso, resfria a superfície da pele quando passamos nas mãos. Essa afirmativa também é falsa. Por quê? O álcool, quando a gente coloca o álcool na mão, a gente tem essa sensação de frio, porque o álcool absorve calor da nossa mão. Então, ele retira calor. Então, como ele retira calor da nossa mão e a mão está perdendo calor, então a gente tem essa sensação de frio. Não que ele seja mais frio, mas sim porque ele está retirando calor da nossa mão para poder evaporar. Então, por isso, essa afirmativa aí é falsa. Então, a verdadeira aí é a letra C. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula de correção, e resolução aí dos exercícios. Peço a você que chegou aqui até agora, que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, dá aquele joinha aí no vídeo e não perca mais os outros vídeos que virão por aí. Um abraço, pessoal!